Olá, estamos aqui com o nosso Hoje Pode. O assunto hoje é aqueles que a gente gosta bastante. É arte, é cultura, é música, é tudo aquilo que é feito para fazer arte. Nós estamos recebendo aqui o Nicolas Emanuel, ele que é coproprietário da produtora Casa Amarela. Que beleza, muito obrigado por estar aqui com a gente para conversar a respeito da residência Casa Amarela. Exato. E também sobre a produtora. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Olá, pessoal que está assistindo, qualquer hora, né? Exatamente, aqui é 24 horas. 24 horas estamos conversando, né? Maravilha, é um prazer para mim estar aqui também e falar um pouquinho disso tudo também. Tem bastante coisa para falar, se quiser ouvir, tem para falar. Com certeza o pessoal vai querer ouvir, até porque quando eu vi, né, Residência Casa Amarela, eu fiquei bem interessado. Estão construindo um prédio, né, residencial Casa Amarela. Então eu fiquei interessado em saber. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Casa Amarela. Casa Amarela é uma produtora. Exato. O que vocês fazem lá? Parece que é bastante coisa, né? Bastante coisa. A Casa Amarela surgiu faz uns 5 para 6 anos. Eu não gravo muitas datas, não. As coisas vão acontecendo, né? Mas quem criou a Casa Amarela foi eu e minha companheira, ambos, nós dois juntos, assim. Ela cuida muito mais da parte administrativa. A Bárbara. A Bárbara Bittencourt, atriz, empresária maringaense. Ela que cuida das partes mais administrativas e tudo mais, assim, para além das direções artísticas. Mais comercial. Então, a gente costuma falar que ela é a dona. Ela é a dona e eu tô ali, sou produtor musical, né? Okay. Mas ao longo desses anos a gente produziu muita gente de Maringá e região, assim, desde o início, com a estrutura que tinha, né? A gente foi acrescentando coisas, melhorando e tudo mais, né? Mas desde antes mesmo, quando eu produzia antes da Casa Amarela, assim, a gente tá sempre tentando fazer contato com várias pessoas, vários artistas independentes, e a gente sempre teve esse olhar mesmo para pessoas que têm potenciais para fazer uma boa coisa e muitas vezes não tem um meio. E aí em uma determinada época a Casa Amarela vinha como fazer esse meio de campo mesmo, né? Com essa proposta. Porque tem muitos estúdios em Maringá, né? E na época mesmo, assim, a gente via que bastante era bem nichado, ou era um estúdio de rock, e tem vários estúdios muito bons de rock e tudo mais, ou algum outro estúdio que trabalhava mais com sertanejo e tal e tal. E a gente já vem de um lugar que nossas companhias, nossos amigos e amigas, assim, a gente já vem de um lugar que são pessoas que não estão acostumadas a ter um lugar, não estavam, né, a ter um lugarzinho para elas, assim, igual, digamos assim, as pessoas do rock tinham um estúdio do rock, sabe? Então a gente se cresceu, se criou nesse nicho, assim. Certo. Até aproveitando que você está falando isso, como que é em Maringá a criação, a música autoral? Como que está isso? Tem muita gente produzindo e tem muita coisa sendo produzida, né? Muita gente, faz muito tempo já. Só para você ter uma ideia, a produtora Casa Amarela, fez nos editais aí passados, a gente fez um levantamento, né, um projeto de pesquisa, de todos os fonogramas lançados do ano de 2000 até, acho que foi 2022 que a gente fez, né? Até o ano que a gente tava, 22 né? anos. E, cara, deu, assim, mais de 1000 lançamentos. E lançamentos não são, tipo, uma música. Às vezes é um álbum, às vezes são 5 músicas, sabe? Assim, muita coisa mesmo. Assim, muita coisa não registrada, muita coisa que só postou ali no YouTube. Muitas músicas de pessoas famosas, músicas famosas compostas por compositores maringaenses que ninguém sabia. Que coisa, né? E rola bastante, assim. Você lembra de algum, assim, que... Nossa, vixe, até o final eu trago, eu trago. Tudo bem, mas é porque não estava na pauta, né? Não tava. Eu falei aqui, vai ouvindo aqui, mas né? Eu gosto muito de ler.
eu estou sempre lendo, mas às vezes o cara pergunta assim, e livro e tal, o que que você... A hora, às vezes, quando você não está preparado, dá um branquinho, né? Engraçado isso. Não, as pessoas perguntam que música que eu mais gosto, essa pergunta nunca teve resposta. A questão, você falou de rock, né? E sertanejo. Aliás, nós estamos numa região de sertanejo, né? Porque tem muito, né? Eu acho que hoje predomina a questão do sertanejo. Não vou dizer para produção, mas eu estou dizendo que então, aqui em Maringá a audiência parece que em região é muito sertanejo, né? Então sim, por produção não. Por produção nos 3 últimos anos, a gente teve 3 vezes mais lançamentos de trabalho de rap do que de sertanejo, por exemplo. Mas que é o que é mais lançado em Maringá nos últimos anos, assim. Em termos de lançamento, né? Não em termos de visibilidade e de investimento. Não, eu sei. Mas o trabalho que a pessoa gosta de fazer, Exato. que ela se dedica, né? Viu? O rap, hip hop, a cultura urbana está em alta também, né? Já era a hora, né? Já era a hora, porque ela sempre teve aqui, as culturas urbanas, né? Sempre teve, mas não tinha muita visibilidade, né? Agora a gente tem um pouco do básico ali que a Secretaria de Cultura nos propõe, com editais, com festivais e tudo mais. Isso melhorou muito, né? Melhorou bastante, com certeza tem muito a melhorar e muito a gente fazendo e construindo, né? Mas melhorou muito, assim, deu oportunidade para algumas das pessoas que não tinham conseguir fazer, sabe? O salto foi muito grande nos últimos anos, porque, vamos lá, nós tínhamos a cultura oficial, ela era mais elitizada, né? Então, eu acho que os convites foi uma bela criação. Com certeza. Ficava assim, uma dança mais clássica, né? Editais mais para música clássica, mesmo convites para música clássica e tudo. E o viés que ocorreu nos últimos 8 anos, ou 10, por aí, né, 8, 6 anos, foi uma popularização da cultura. Eu acho que quem trabalhou muito isso, e claro, um pedido do então prefeito Ulisses Maia, foi o Vitor Simeão, né? Como secretário de cultura, né? De cultura. O Vitor, antes dele também, o Miguel fez um bom trabalho também. Fez um bom trabalho, né? Também já popularizando, né? Também já popularizando. Abrindo, né? Tá. Isso teve e sem dúvida alguma, todos os criadores independentes, né? E trabalhadores da cultura independentes que eles viabilizavam de fato, mas toda a classe se movimentava para fazer acontecer com essa viabilização também. Quer dizer, o pedido também, né? Vamos dizer, até a pessoa tem que dizer o que quer, né? Porque ninguém adivinha também, né? Então, você, a partir do momento que a demanda é identificada, também aconteceu tudo isso. Mas também muito da característica da administração, que era mais com viés mais popular mesmo, né? Eu acho que isso é bem importante. Mas vamos falar da residência, né? Vamos. A residência é um projeto justamente municipal, o ANICE Tomate. Né? A Casa Amarela, a gente tem... Quando eu digo a Casa Amarela, a gente tem uma equipe, né? Eu e a Bárbara somos administradores, assim, mas a gente tem muita gente em volta que faz acontecer tudo junto mesmo, assim. Então, a gente tem o Felipe de Moraes, que produtor executivo de várias coisas que a gente faz, o Chad Lirian, que é um produtor musical, Isadora Elode Ariadne Gomes, cantora daqui de Maringá, aqui, professora de canto. Então, a gente tem toda essa equipe, só tô dando esse contexto mesmo, até para dar nome para as pessoas que trabalham comigo, né, para valorizar. Muito importante que os maringaenses saibam, né? Mas a gente sempre tem vários projetos, né, que a gente faz com outras produtoras também, por exemplo, a Kika Produtora, e a Residência Casa Amarela foi mais um deles. O diferencial da Residência Casa Amarela é que foi um projetão que a gente fez, assim, um projetão que a gente pensou com muita antecedência. A gente teve essa ideia, foi eu, a Bá, o Líria e a Isa, a gente tava lá na casa de alguém, de uma das pessoas não tava nem trabalhando. E aí a gente teve essa ideia de... Porque é um desejo que a gente que trabalha com música, principalmente, vê aqueles documentários, Novos Baianos compondo na chácara lá e tal, e aí a galera vai para um retiro no estúdio, no meio do nada,
Então é uma coisa que eu, pelo menos, cresci vendo isso e tendo vontade de fazer isso, né? E muita gente ao meu redor também, né? Então, assim, a gente partiu dessa premissa, né? E foi lá, refinando a ideia, refinando, a gente decidiu fazer um projeto que iríamos alugamos, né? Na verdade, uma chácara por 7 dias, foi mais, porque teve a montagem e desmontagem, né? Mas foram 7 dias ali de residência, de fato. A gente já tinha discriminado no edital como que a gente ia fazer a seleção das pessoas, né? A gente colocou os critérios baseados no próprio edital também e critérios sociais também, porque a gente acha justíssimo fazer isso, né? Aham. E aí as pessoas se inscreveram, mandaram currículo, tal, release e tudo mais, assim. E a gente foi literalmente pontuando, assim, conforme conforme os critérios que a gente estabeleceu e que fosse melhor pro projeto. No final das contas, eram nós 3 a equipe de produção musical, né? Aham. A Ariadne, o Líria e eu. E no final das contas a gente viu o que deu. Foi bem uma vibe, a gente quis fazer bem uns pareceristas, assim, cada um vai dando suas notas, tal. E aí escolhemos as 8 pessoas, assim. Escolhemos, assim, foram as pessoas que passaram ali no que a gente precisava, né? Não que a gente estava julgando a pessoa, mas o que ela tem para a residência, né? E a gente juntou essas pessoas, mais equipe, ficamos 7 dias nessa chácara. Cada dia teve uma oficina, então de manhã, no primeiro dia teve oficina de consciência corporal, com o ator Vitor Lovato. No outro dia teve uma oficina de escrita, no outro dia teve uma oficina de canto. Então, tipo assim, de manhã, em um período era uma oficina de alguma coisa e o outro período era produção. Daí a gente organizava como ia ser essa produção, e aí cada pessoa ia compor uma coisa e outra, depois tocava, e daí tal. A gente deixou bem pontuado que é para ser um processo bem conjunto. Então foi uma coisa que. Coletivo, todo mundo trabalhou junto. Essas assim. pessoas não se conheciam antes disso. Olha, para assim, não, uma ou outra, sim, mas não na é verdade, o intuito. o grupo foi se reunir mesmo na residência. Exato. Talvez um conhecia o outro, um já dividiu o palco com o outro em outro momento, mas foi lá que as pessoas se conheceram, inclusive pessoas de fora, né? Tinha uma menina de Sarandi, uma outra de Paranavaí e tal, um outro menino lógico, de Londrina, que ele era. Deu liga, vixe, deu. É porque, assim, a galera já chegou já fazendo uma oficina de expressão corporal ali. Então é uma oficina para as pessoas já se encostarem, né? Então ali a gente já quis deixar as pessoas já desarmadas, né? Porque a ideia é que cada um chega cheio de ideias, cheio de vontade e tal, mas no fim das contas a gente tem que baixar ali, respirar, né? Entrar no mesmo clima, para todo mundo sentir que estamos fazendo a mesma coisa. Sim, o coletivo é um processo, né? Exato, Então a gente trabalhou bem nesse processo do coletivo, assim, e no fim das contas deu muito certo, assim, tava todo mundo sabe, assim, não, eu escrevo a letra, vai ficar melhor na sua voz do que na minha, então você canta. Então, sabe, assim, o pessoal tava desprendido desse ego de eu sou o artista, vou fazer essa música aqui, sabe? Estamos fazendo esse projeto, esse EP da residência, sabe? E deu muito certo. E aí fizemos. Então, vamos lá, EP. Quando eu vi o material, né, que foi encaminhado aqui para o portal, aliás, tem uma foto muito bacana desse grupo no portal hojemaringá.com.br. Importante eu vou ver falar. Lá depois, hein, família? Vê lá comigo. Deve estar no nosso Instagram também, que é portal Hoje Maringá. Enfim, nos WhatsApp, porque a apresentação desse EP, e eu quero falar sobre EP, vai ser agora no sábado. Nós vamos falar sobre isso. Mas o que é EP? Porque antes a gente falava LP. O EP tem um pouco a ver com isso? Olha, depois que o ser humano começou a gravar música e a gente já estava depois da Revolução Industrial, passou-se a criar modelo de mercado e modelo de negócios, né? Então, assim, resumindo de uma forma geral, a gente sempre achou termos para dar para produtos para a gente poder padronizar alguma coisa e vender em massa, né? Então, assim, no fim das contas, um EP é um álbum menor. É um álbum que não tem uma importância de um álbum, mas que pode ter, no fim das contas, o mesmo número de músicos que um álbum. O formato hoje é digital mesmo, né? É digital, mas independente se fosse um CD, eu também chamaria de EP, físico. Agora eu viajei, né? Fui para os singles,
Tem o single, tem o EP, primeiro tem o começou álbum. com 78 RPM, né? Exato. Tinha um gramofone, que eu nem sei como é que era, né? Depois foi indo e tal, aí os singles, os LPs, que tinham vários, tinha LP duplo, né? Aí fomos depois para o cassete, que muita gente que está nos ouvindo aqui não sabe o que é, e é difícil até explicar, né? É difícil até explicar. Bom, tinha os gravadorzinhos de rolo também, antes do cassete ainda. Tem também. bem antes. Não, a galera mas que... aquilo era mais para trabalho e tal. O pessoal pega o notebook para fazer as coisas. Hoje, antigamente, a galera cortava fita para editar uma voz e colava com fita. Com fita crepe, né? Era muito diferente. Né? Era bem diferente, era bem diferente. Mudança. E finalmente chegamos depois do CD. Imagina, né? Quantos CDzinho a gente já, né, usou. E depois o DVD. E finalmente nós estamos agora na era digital total, tudo na nuvem. Total, tudo. Nas plataformas. Streaming. Gente, tem muito artista que ainda busca essa forma física, assim. E tem um público que consome, assim. Então, só que hoje, para nossa realidade de artista independente em Maringá, honestamente, quando a gente consegue fazer um trabalho muito bem estruturado, é um edital. Porque um trabalho um CD, um álbum que você vai gravar muito bem estruturado, é pelo menos 40, 50 mil. Então, é muito caro, né? É por isso que o digital total, assim, ele tomou conta, né? Exato. Porque qualquer um pode realizar esse acessibilidade, trabalho. Né? Acessibilidade. Claro que a produção, ela vai depender justamente desse apoio que a Casa Amarela tem condições de dar, né? Porque ele pode fazer até sem fazer hoje. Exato, qualquer pessoa pega um celular, um notebook. Isso aqui né, um celular ou mesmo um computador tem uma estrutura, né, que permite fazer, claro, usando, claro que a diferença de uma produtora é enorme, né? Porque você vai trabalhar com músicos. E com mais pessoas e tudo mais. Mas ainda... Com direção. Exato, mas ainda tem seu valor também. Até claro que tem, né? Tipo, essa acessibilidade toda, assim, até pra pessoa chegar num certo nível e às vezes perceber que ela precisa de um auxílio de uma pessoa de outro nível, é muito importante ela passar por esse computadorzinho, sabe? Então é importante esse processo também. Na verdade, exato. Né? É mais ou menos por aí. Bem, e o que nós temos nesse EP? Olha, esse EP... esse álbum. A gente tem... Pode falar álbum. Eu mesmo falo álbum, eu não falo EP. Eu só falo álbum. Não, claro. Mas vai assim, o EP, até eu, quando eu vi assim, eu falei, poxa vida, né? Que Mas é isso? eu imaginei que fosse, né? Mas só que não é um termo muito usado, né? É mais pior técnico, né? É um no termo... meio no meio No meio mas Pra nós aqui fora. Mas é um termo. É isso, esses termos desses produtos finais de música, de fonograma, são termos de mercado, no fim das contas, né? O álbum é um álbum, um single que é uma música sozinha, é uma música sozinha. O resto tá tudo aí no meio, né? Coletânea, enfim. Mas dentro do álbum do EP da Casa Amarela, da Residência Casa Amarela, volume 1. E a gente chama de volume 1 porque teremos mais volumes. Inclusive, teremos outra residência já confirmado. Já não tenho datas, não tenho. Não sabe. Eu só sei um pouco antes de eu me arrumar para ir. Só sei que nada sei. Porque como a gente conseguiu estabelecer essa estrutura, principalmente por causa do edital, né? A gente divide muito bem as funções. E aí eu sou produtor musical e eu falo de produção musical. Então, assim, de datas, de coisas e tal, não assim. Eu prefiro nem... Aí é com a Bárbara. Aí é com a Bárbara. Com a Bárbara e com o Felipe, né? Com o Momô. Mas, enfim, a gente vai... Temos 6 músicas nesse EP. Certo. As 6 músicas foram compostas por todas as pessoas. A gente juntava alguns grupos de pessoas para compor, depois trocava eles, enfim, e ia dando nosso feedback, ia dando sequência. Depois que a gente fez todo esse processo lá, gravamos tudo lá, mexemos em letra, mexemos em harmonia e tudo mais, essas 6 músicas, a gente trouxe para pós, né? Aí na pós-produção a gente mexeu em bastante coisa, mexeu no sentido de melhorou, finalizou, né? Lapidou, né? Mas a gente não mudou nada do que foi gravado lá, a gente foi fiel ao que foi gravado lá, assim, porque
Ah, porque para respeitar o processo, né? Montar uma produtora lá no local. Montamos. Tinha todos os equipamentos lá. Todos os equipamentos. A gente foi com caminhões de mudança e levamos um monte de coisa. Levamos muitos monitores de áudio, e PC, e outro PC, e outro notebook, e caixa de som, instrumento, e teclado 1 e teclado 2, e interfaces de áudio. E aí uma estaçãozinha, a gente fez uma outra estação ali num quartinho que tinha para gravar umas coisas e depois para vir gravar aqui de novo. E o pessoal lá dormia lá e nós tava lá todo dia lá. Ficou o tempo todo lá. Ficou o tempo todo. Os residentes receberam uma bolsa e a gente tava lá com alimentação, né? Foi um momento que permitiu para nós artistas sermos só artistas. Porque isso é uma coisa muito rara, né? O artista, ele tem que acordar, ele tem que pagar as contas, fazer isso, fazer aquilo, fazer corre, buscar não sei o que e tal e tal. Pessoal, perdão por a gente ter citado aqui no podcast que tem que pagar as contas. É verdade. Essa é a parte menos artística da vida. E aí lá a gente conseguiu se internalizar nesse espaço, assim, e ninguém claro que todo mundo tem suas preocupações, né? Mas, tipo, a gente não tava se preocupando com coisas externas. Tava focado ali. A gente tava focado ali, vivendo Muito ali a diferente chácara. a experiência, né? Você via pouca gente no celular. Que tipo de música? Ah, isso aí é outra coisa. É, né? a gente tava no momento mesmo. Tem que ter o tempo fora do celular, né? E tava na natureza, a chácara é linda e tal. E assim, a gente via, às vezes não tava tendo nenhuma atividade, assim, nada. Uma experiência, né? Exato, o pessoal tava deitadinho ali escrevendo. O que saiu assim, de música? De estilos musicais, né? O que você pode falar, assim? Olha, eu posso falar que, assim, para quem acompanha a Casa Amarela, sabe que a gente, não que não temos nosso estilo definido, a gente tem nossa identidade musical muito bem definida, mas o estilo não. Então a gente exerce nossa identidade através dos estilos. Aham. Como, né? Com timbres, com texturas específicas, com harmonias que a gente está acostumado a fazer. Lógico que não é nada ali, né? Fechado em contrato, né? Mas enfim, temos nossa identidade. E por que eu tô falando isso? Porque se a gente já faz uma coisa meio sem estilo, a gente juntou mais 8 pessoas que nem Malemar se conhecia, né? Então, assim, todas as músicas estão todas uma mistureba mesmo, assim. Então, tipo, tem uma música que começa meio ali uma choraçãozinha, de repente entra um baiãozão, assim, com coral, aí uma outra música é mais um sambinha, mas daí vira outra coisa, uma outra música começa... eclético. Tá bem eclético, assim, tá bem moderno, tá com uma vibe, assim, moderna de elementos musicais que usamos hoje em dia, mas ainda assim, tem coral, por exemplo, tem muitos instrumentos gravados, não tá só sintetizado. O pessoal cantando. O pessoal cantando. São eles. As vozes foram legais. Foram. A gente tem a nossa diretora vocal, Ariadne Gomes, né? Do pessoal também levou em conta a voz, essas coisas? Olha, a gente não, tipo assim, a gente não levou muito em consideração, assim, a pessoa... Gostamos ou não da voz da pessoa, né? Era mais sobre o trabalho e a criação dela, assim, né? Mas no fim das contas, uma coisa tá meio acoplada com a outra, né? Então, no fim das contas, deu tudo certo. E a gente tem a Ariadne Gomes, que é a nossa diretora vocal maravilhosa, perfeita, que ela faz milagres se for preciso. Não que foi preciso, mas se fosse, ela faria. Se não, conhece e orienta. E quando não é preciso, ela faz acontecer muito melhor. Então, assim, ela direciona, ela ensaiou com o pessoal. Antes de fazer o coral, de fato, a gente foi lá e decidimos as linhas de vozes, gravamos linha por linha. Então, essa linha aqui é sua, essa é dele, essa é dele, essa é dela. Jogamos para cada um ouvir no seu foninho, estudar, depois ensaiamos e tal. Então, foi meio organizadinho, assim. Que legal. Nicolas, como que a gente faz para assistir esse trabalho? Porque realmente eu acho que é bem interessante. Esse trabalho... A curiosidade é óbvia, né? Que trabalho é esse? O que tem lá? O que saiu? Vai ser apresentado sábado agora. Que horário? Vai ser apresentado sábado agora. O horário é a partir das 8 horas, na produtora Casa Amarela. Das 20 horas, isso. Tá. Na produtora Casa Amarela. O endereço é Rua Maria Tereza, com TH. Maria Tereza Bergamasco 457.
mas se pesquisar produtora Casa Amarela no Maps, ele acha no Uber também, no 99 lá, também. Produtora Casa Amarela, vai lá. Acha nós, se Viu, tudo der lugar certo. para assistir Pós, né? limitado? De lugares para assistir? É. Olha, não são limitados, mas também não são infinitos. Vamos colocar desse jeito, Tem que né? se inscrever ou pode Não, ir? pode só ir. É porque assim, a gente não vai fazer colocar em termos aqui da galera, nós não vai fazer um rolê. A gente vai fazer um evento de mostra. Então, assim. Mas bem livre, bem. à Bem vontade. livre. Se você quiser chegar, por exemplo, bebendo alguma coisa, mas a gente não vai estar vendendo nada lá, por exemplo, sabe? Então é uma coisa bem para o pessoal se reunir, Mas o pessoal assistir. pode levar na bolsa, né? Com certeza. Não precisa nem esconder, não. Inclusive, até compartilha. Mas é pro pessoal, é pra gente chegar e se juntar e conversar sobre, assistir, depois celebrar também. E depois a gente sair feliz com o nosso trabalho, né? Que maravilha. Então não Quanto tem essa tempo- premissa de ser um grande evento. Sim, não. Será um grande evento, com Aham. certeza. Mas Não em volume, né? mais livre, Aham. leve e solto, né? Exato, À vontade, bem. Não tem muito roteiro, não. Chega lá, nós estamos bem lá. à vontade, bem bacana. Pipipi, popopó, As assistindo. pessoas vão poder conhecer o pessoal. Conhecer né, o que estúdio participou. também. Exato, Isso. conhecer o Vai pessoal. poder conversar um pouquinho e ver o trabalho que foi realizado. Que é um Exato. trabalho maringaense. Que é um trabalho maringaense. Para os maringaenses e até a gente da Exatamente. região, de repente, que quiser ver. Vamos lá, então. Sábado, dia 7, é isso? Exato. Sábado, dia 7, 20 horas, Uhum. na Casa Amarela, Na produtora Casa que Amarela. é na rua Maria Maria Tereza Tereza, Bergamasco 457. Maria Tereza Bergamasco, 457. Exatamente. Nicolas, só tenho assim a agradecer a você por Eu que esse agradeço. bate-papo. Vixe, por mim, né? Não, Gastava se aqui. a gente tem muito Se não pra tivesse mais nada, conversar. nós tivesse uma chácara, né? Gravando. Vamos combinar para vocês virem mais vezes aqui, Com certeza. falar de outros trabalhos, falar do trabalho de vocês. Vixe, também, tem muito trabalho pra tá? falar. Uma hora dessa a gente pode fazer até um podcast lá na produtora, Perfeito. porque é bem bacana, né? Mostrar algumas coisas, podemos fazer livre, nos deslocando A gente lá. tem um espaço lá Tá? também. Isso é bem interessante. Legal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado Eu que a vocês agradeço. que nos acompanharam. Quem ainda não se inscreveu no canal Hoje Pode Maringá, está convidado a se inscrever, tá? E acompanhar o nosso trabalho. No portal hojemaringá.com.br você vai encontrar fotos e mais detalhes sobre esse evento, sobre esse projeto Residência Casa Amarela, que vai estar sendo apresentado neste sábado, dia 7, às 20 horas, conforme nós já falamos bastante. E sobre outros artistas também, né? Sim, Porque vários artistas vêm aqui exatamente. também, né? E lá você vai encontrar sobre outros Pois artistas. sim, isso é bem bacana. São quantos mesmo? Quantos? Os artistas? Oito. Oito Foram que 8 participaram. artistas. Aham. A foto está no portal, vocês podem olhar que eles estão ali Eles reunidos. estão ali. Muito bacana. No Instagram da Casa Amarela, @Casa Amarela Rec, também a gente está divulgando Casa praticamente. Amarela, Rec. R-E... C. De rec de gravando. De records. De records. Não, porque eu vi, a gente fala rec, ela fica. Aham. Já vem com K, com Não. outra coisa. Casa Amarela Rec de gravação, REC. REC. A gente tá divulgando bastante lá. Todos os Legal. artistas. Tem até vários videozinhos de vários artistas, assim, dando um depoimentinho de como foi lá e tudo Vamos acompanhar mais. isso. E podem seguir lá o Casa Amarela, que a gente tá lá. A gente tem nosso site também, que é www.produtoracasamarela.com. Também a gente tem nossas informações, Ok. tudo lá. Muito Em bom. breve terá mais atualizado ainda, que tá Muito faltando. bom. E é isso. Nicolas, muito obrigado. Eu Um que abraço agradeço. para a Bárbara e também para todo o pessoal que trabalha lá, para toda a equipe, Maravilha. tá bom? E vamos estar acompanhando esse Residência Casa Amarela. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, por família. nos acompanhar e a gente se encontra no nosso próximo Hoje Pode.